Bom dia! Como é que você acordou hoje, hein? Dormiu bem? Seu sono tá legal? Às vezes nós não dormimos bem direito por causa do cansaço, preocupações e coisas que acabam tirando o nosso sono. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você passar a noite acordado ou preocupado não vai resolver a sua situação. Confie no Senhor. Coloque sua confiança nele. Durma tranquilo. Afinal de contas, enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Ele vai te dar o sono merecido e a tranquilidade que você precisa. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro de 2016. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Eu quero falar hoje do seu chamado. Você já entendeu qual é o chamado de Deus para a sua vida? E se você pudesse receber o chamado de alguém hoje à noite, de sua escolha, se você pudesse escolher alguém que fosse chamar você para algo, quem essa pessoa seria? Por que quer falar com essa pessoa em particular? Qual seria seu interesse naquilo que ela tem para te dizer? O soberano Deus do universo, Ele também chama a mim e a você. E como nós respondemos o seu chamado é muito crítico, porque o chamado de Deus é específico, pessoal. Ele vem com comando e com convocação. Deus tem vários chamados para nós. Nós vimos na Bíblia várias pessoas que foram chamadas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado tríplice de Deus começa com a nossa salvação, que é individual. Esse é o primeiro chamado dele para mim e para você. Na cruz, Cristo pagou nossa dívida de pecado para que Deus pudesse justificar a nós e fazer-nos seus filhos. Depois, ele traz o chamado para nos santificarmos. É a vontade de Deus que tenhamos uma vida santificada. Santificado não significa sem pecado. Significa separado, andar com Deus, entregar sua vida ao Senhor. Essa entrega é um evento único e um processo contínuo. Depois ele também nos chama para o chamado do serviço. Nós fomos salvos para as boas obras. E quando você confiou em Jesus como seu Salvador pessoal, você abriu mão de todos os seus direitos. E é aqui que eu quero entrar. O chamado para as obras. Cada um de nós fomos chamados para algo. Só que muitas vezes fugimos do nosso chamado. Talvez você já tenha atingido os 40 ou os 50 anos de idade e nunca tenha descoberto qual o chamado de Deus para você. Por qual propósito você veio ao mundo? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Mas afinal de contas, você já marcou um encontro com Ele? Você já sentou em uma mesa com Cristo e conversou face a face e perguntou para Ele: o que o Senhor quer de mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não foi chamado apenas para ser uma mera criatura e ocupar um espaço na terra. Você foi chamado por Deus para uma grande obra que não pode ser frustrada. Só que quando nós decidimos aceitar o chamado de Deus, essa aceitação vem junto com muitas abdicações. Eu preciso abdicar dos meus direitos, eu preciso abrir mão dos meus sonhos,
Eu preciso abrir mão do meu ego, de quem eu sou. E para isso acontecer, eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Deus tem um grande plano para você. Você já se pegou falando sozinho e conversando sobre coisas que já aconteceu na sua vida? Talvez você pense que estava falando com a parede, ou com o seu carro, ou com o seu cachorro. Na verdade, seu subconsciente conversava era com Deus. Talvez você já tenha falado coisas que depois você se perguntou, por que eu falei isso? Sabe, seu espírito e a sua alma anelam conversar com o Senhor. Deus tem chamado pessoas de todas as idades, níveis, classes sociais para a sua obra. Mas a obra de Deus nos causa espanto, porque a obra de Deus ela não vem somente com facilidades. A obra de Deus vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de lamentos, de dores, de noites perdidas de sono. Mas o chamado de Deus também vem acompanhado de muita recompensa. Não vamos somente olhar aquilo que temos que pagar para estarmos dentro do chamado de Deus. Afinal de contas, o preço que Jesus pagou por nós na cruz foi bem maior. Nosso preço, sabe qual é? É obedecer. O preço da obediência faz com que um homem e uma mulher alcancem a graça merecida por Deus. E essa graça, ela vem acompanhada de chamado, de misericórdia, de favor, de tudo que você precisa. Talvez você não tenha descoberto porque você está na terra até o exato momento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Comece descobrindo de que maneira você quer servir a Deus. O que você quer que Ele faça por você? Deus, nesse momento, está te olhando, te analisando e dizendo, quero ver se Ele vai aceitar a ser aquilo que eu determinei que Ele fosse. Afinal de contas, nós, eu e você, queremos ser aquilo que nós planejamos. Queremos ser aquilo que nós pensamos. Mas, na verdade, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Imagem e semelhança de Deus. E vasos escolhidos para que possamos ser cheios do seu Espírito e andarmos lado a lado com Cristo, semeando o amor por onde passarmos e fazendo a boa obra e seguindo o ide do Mestre. Talvez você pense que não tem nenhum valor. Ou melhor, eu acredito que você ainda não descobriu o seu valor. Alguns foram chamados como líderes, outros como evangelistas, outros como profetas, outros separados por Deus para diversos dons. Mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que te chama é o que te capacita. Todos fazemos parte de um só corpo. Mas é importante que nós venhamos entender e descobrir qual o nosso chamado, qual o propósito de Deus para nós. E quando isso acontecer, teremos uma vida mais ampla espiritualmente. Conseguiremos ver as coisas mais abertamente. Às vezes, nossa visão é tão pequena, é como visão de pardal, de galinhas. Conseguimos enxergar apenas para baixo. Vemos apenas as dificuldades e não entendemos o que é melhor para nós. Escute, aquilo que é melhor para você, da parte de Deus, ainda está por vir. O Senhor tem tudo em suas mãos para te dar. Ele só quer que você tenha interesse na vontade dEle e na obra dEle. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque Deus chama muitas pessoas para a sua obra, para o centro da sua vontade, para serem salvas. Mas as pessoas vivem rejeitando o ídolo, o chamado e a vontade de Deus. E isso não é de quem é inteligente. Quem é inteligente diz sim. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade na minha vida. Eu não sei quais são suas dificuldades, mas eu sei. Conserve-se íntegro na presença de Deus. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você está apto àquilo que Ele tiver para você, que você tem prazer em fazer a sua vontade. Certamente, Ele vai se agradar da tua pessoa e Ele vai enriquecer você com todas as bênçãos do céu, porque é da obediência que vem
as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quem obedece, cresce. Quem desobedece, desce. Essa é a regra da Bíblia. Quanto mais eu obedeço, mais próspero eu sou em todas as áreas da minha vida. Quanto mais eu desobedeço, mais eu perco na presença de Deus. Só mais uma coisa, entenda. Da mesma maneira que você tratar a obra de Deus, e da mesma maneira que você tratar as coisas de Deus, Ele vai agir com você. Então, trate a obra de Deus com amor. Trate os dons de Deus com zelo. E tudo na sua vida vai dar certo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Atenção, Salvador. Ainda dá tempo de você me agendar. Dos dias 1º de janeiro ao dia 4, eu estarei aí com você na sua cidade. Me agenda, me leva na tua igreja. Pelo telefone 084 99807 8419 e você falar com a Kalina Pessoa. Tchau!